Continuação. Continuando a história. E aí, filhas, eu fiquei lá passando o maior constrangimento. E aí foi a hora do jantar, a gente sentou na mesa, comeu. E aconteceu várias coisas desnecessárias, sabe? Algumas piadinhas, enfim, mas eu ignorei todas, eu tava em outro mundo. Eu tava só pensando, sabe? O que eu ia fazer pra sair dali, enfim. E aí, na hora que já tava quase no final do jantar, a mãe dele veio conversar comigo. Aí ela veio de canto, assim, eu tava mexendo no celular, e ela, você é a Vitória? Aí eu, oi, tudo bem? Sou. Aí ela, prazer, eu sou a Sô. E fez assim, tipo, com a mão. Aí eu peguei a mão dela assim, eu, prazer. Aí eu sou? Aí ela, Sofia. Aí eu, entendi. Aí ela, deixa eu te falar uma coisa. Meu filho te ama, viu? Aí eu, Aí ela, pois é, não sei o que você fez, mas eu sei que ele falou de você pra mim no caminho. Disse que aqui tinha uma menina que ele amava muito, que ele conheceu faz uma semana e que ela mudou a cabeça dele. E eu te garanto que não é a Amélia. Aí eu, não, é certeza que é a Amélia. Aí não, eles se conhecem desde pequenos. Não é a Amélia. Aí eu, mas ele tá casando, mas ele tá noivo dela. Ele deve ter se confundido, é isso, ele deve estar meio confuso. Que a gente ficou umas 2 vezes, nada demais. Ele deve estar confuso. Ela, não, nada demais não. Senão seu olho não tinha brilhado quando eu falei isso. Eu conheço o amor de longe. Eu e o teu pai já teve um. Aí eu, não. Sei, o meu pai teve um caso, igual ele teve com a minha mãe. Aí ela, não. Não me compare com a sua mãe. Me desculpa ser sincera, mas a sua mãe só foi um casinho pra tirar isso dele. Eu não. Eu queria que o meu filho fosse filho dele. A minha família era pra ser com ele. Mas infelizmente a mulher dele engravidou antes. Aí eu fiquei assim, como assim? Aí ela, enfim. Coisas, mágoas passadas, já foi, né? Mas, deixa eu te falar uma coisa. Ela é igualzinha a mãe dela, viu? Quando ela quer uma coisa, ela consegue. Alguma coisa ela fez. Meu filho já tava há meses não suportando olhar na cara dela. Alguma coisa ela fez e eu vou descobrir. E eu fosse você também dava um jeito de descobrir. Desiste dele não, viu? E quando eu descobrir, eu vou acabar com a raça dela. Porque se ela acha que porque eu sou afastada do meu filho, meus filhos têm nossas diferenças. Mas eu amo o meu filho. Ele é tudo pra mim na vida. A única coisa que eu tenho de mais precioso. E eu te garanto que ela fez alguma coisa. Meu filho gosta de você. Não desiste dele, tá? Aí passou a mão assim no meu cabelo e falou, você sim é mulher pra ele. Beijo, viu, querida? E saiu andando. E eu fiquei pensativa, sabe? Eu fiquei assim, será que ela fez algo mesmo? E aí eu fui pro meu quarto sem despedir de ninguém. Só fui pro meu quarto, fiquei meio pensando, será, meu Deus, será? Mas fui dormir e eu tava dormindo e alguém me ligou, mas eu atendi, a pessoa não falou nada, não sei se era ele, não sei. E aí eu dormi, o outro dia foi o outro dia, já era uma sexta-feira. Aí eu fui trabalhar na empresa, a Amélia, como sempre, nem ficou lá, eu fiquei lá sozinha. E aí, gente, era dia do Roberto fazer uma apresentação na empresa. E aí ele foi lá na minha sala falar com a Amélia não tava. E aí ele, porque eu preciso dela, porque eu vou fazer uma apresentação agora da empresa para uma empresa que a gente fecha há muitos anos e eu vou propor uma coisa nova para eles. E a Amélia é a queridinha desse homem. Ele viu ela crescer e sempre... Esse homem que é dono dessa outra empresa, que é um dos nossos maiores patrocinadores,
ele sempre gostou muito da Amélia, porque ele viu ela crescer, enfim, é muito amigo do meu pai. Só que quem manda na empresa mesmo é a mulher dele, que não tem filhos. Então, sempre que a família toda tá por perto, sabe? Ela meio que se sente mais sensível. E eu queria que a Amélia tivesse pra fazer essa ponte, sabe? Conversar com ela, enfim, pra ver se a gente consegue esse patrocínio. E aí eu falei, você quer que eu faça? Aí ele, você? Aí eu, sim, eu entendo de família, né? Eu jamais vou, tipo assim, manipular algo pra ela se sentir sensível e fechar por causa disso. Mas eu posso ser verdadeira. Se quiser. Aí ele, pode ser. É, pelo sim, pelo não. Mas não me faça nenhuma merda, viu, garota? Isso vale o futuro da nossa empresa. É um dos maiores patrocinadores que a gente tem, viu? Aí eu, tá bom. Continuação, filhas. E aí eu... Ai, achei que eu tinha derrubado meu pó, senhor. E aí ele pegou e me passou, tipo, um negócio, assim, sabe? Um resumo sobre o que era, enfim. E era um patrocinador muito bom mesmo. O meu pai, ele tinha empresas que vendia vários produtos. Tipo uma Havan da vida, sabe? Que vende vários produtos, só que era produtos próprios para carros. Então, ele tinha essa transportadora, aí ele tinha, gente, várias empresas, várias. E uma dessas empresas era com a mãe do Guga. Então, a mãe do Guga participava das reuniões para dar opinião, enfim, era todo mundo do conselho ali né? E aí eu entrei na sala e tal, e aí esse homem tava com a mulher dele, e a mulher dele logo elogiou, tipo assim, falou, nossa, cabelo lindo, diferente. Aí eu, obrigada. Aí eu, prazer, eu sou a Vitória, sou a nova funcionária da empresa, cumprimentei todo mundo e tal. E aí o meu pai fez questão de falar, minha filha. Aí ela, sua filha? Mas a sua filha é Amélia? Como assim? Não entendi. Aí eu, então, porque eu fui criada na roça, muito longe daqui, muito. Consigo nem explicar pra senhora. E o meu pai, ele sempre trabalhou muito a vida toda, né? Então, a gente nunca teve muito contato. Mas assim que eu cresci, meu pai fez muita questão. Minha avó faleceu. Então, ele fez questão que eu viesse pra cá, pra garantir o meu futuro e pra substituir todo esse tempo que a gente ficou longe, né? Aí ela, sério? E o que você fazia lá? Isso no meio da reunião. Aí eu comecei a falar o que eu ajudava e tal. Eu comecei a falar da minha avó. E comecei a me emocionar. E aí eu, mas enfim, passado e eu tô aqui por ela. Mas vai dar tudo certo. Ela, lógico, vai dar tudo certo. Aí você tem futuro, viu? Você é uma menina inteligente, uma menina esforçada. Você tem futuro aqui. E eu sentei. Não, eu já tava sentada, mas tava conversando. Eu tava em pé, ela sentada. E aí eu sentei, tipo, na frente dela e começou a reunião. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, né? E ela perguntando as propostas e tal. E eles conversando e tal. E aí ela gostou de uma das propostas, só que ela queria de uma outra forma, e o jeito que meu irmão tava falando era só da forma dele. E eu meio que cutuquei o meu pai assim, e eu falei, aceita. Tipo assim, pro meu pai, porque era ele que era o dono da empresa. E eu falei pro meu pai aceitar. E aí eu escrevi num papel, é melhor aceitar essa proposta agora, do jeito que ela quer, e depois ter uma nova reunião, do que negar pra ela, né? E aí o meu pai falou, eu aceito. E aí o meu irmão ficou tipo assim, como assim, pai? Aí ele, senhor Luiz. Aí, tá, como assim? Aí, não, eu aceito, é isso. Pode ser desse jeito. Foi o nome dela, acho que era Beatriz. Dona Beatriz, tá certo, é desse jeito. Ela, ai, que bom. E aí, quando eu tava... Aí eu levantei da mesa e tal. E aí o meu irmão foi tirar essa satisfação com meu pai. Como assim você aceita? Não, que a Vitória aconselhou a gente. A Vitória não sabe de nada.
Como assim você deixa essa menina decidir algo? Eu planejei tudo isso e você aceita isso? Ele ficou revoltadinho, eu ouvi ele falando enquanto eu arrumava minhas coisas, mas ela veio falar comigo e eles disfarçaram pra ela não perceber. E aí ela veio falar comigo e ela falou assim, me comovi muito com a sua história. Eu perdi minha mãe muito cedo e eu te entendo. Eu sei que pra você tá sendo muito difícil, porque você tá numa família meio biruleiros, porque eu conheço essa família há muitos anos, mas saiba que você tá acolhida, viu? O dia que você precisar de qualquer coisa, você pode me procurar, que você é uma boa menina. E eu agradeci, ela me deu tchau e saiu. E o meu pai veio me agradecer. Falou, obrigada. Com certeza foi por causa de você que a gente fechou esse negócio, que é muito importante pra empresa. Aí o Roberto virou e falou assim, por causa dela? Quem fechou tudo foi... Ai, meu Deus do céu, só o que faltava, né? Você dá crédito pra essa fazendeira, essa pobrezinha. Aí o Roberto, eu vou pegar no teu ponto fraco. Quer que eu fale agora ou depois? Aí ele, não, tá bom. Meu pai, que é o dono da empresa, ele que decide. Se ele disse, né? Se ele aceitou, é isso. E saiu andando. E o ponto fraco do Roberto é o Guga. Porque na cabeça dele, o Guga é como se fosse o filho do meu pai, que o meu pai trata como se fosse o queridinho de tudo. Então, na cabeça dele era isso. Então, eu sei qual era o ponto fraco dele, então eu ia pegar no ponto fraco dele, até porque ele me falou poucas e boas aquele dia, que foi o dia que eu fui pro Roberto, e eu tava revoltada. Naquele dia, eu fiquei muito magoada, mas eu tinha passado também, enfim. Mas, se precisasse falar a verdade na cara dele, eu falaria assim. Continuação, filhas da história. E aí eu saí, desci assim a escada, que era uma sala assim, aí tinha tipo uma escada que você descia. Era tipo uma escadinha. Ai, gente, não sei explicar. Era tipo uma escadinha, aí você descia, aí tinha um elevador, aí você entrava no elevador e saía lá onde eu trabalhava. A empresa era muito grande, muito grande. Enfim, e aí o meu pai me agradeceu, e aí eu entrei no elevador. E quando eu abro, o elevador abre, não era no andar que eu ia descer. Quem entra? Guga. Ele entrou, aí ele fez uma cara assim, aí eu cliquei pra fechar, mas ele já entrou logo, e aí a gente pode conversar? Eu, não. Só um minuto, não. Aí ele, eu preciso conversar com você. Eu não vou conversar com você, Gustavo. Por favor, só me deixa em paz. Eu só quero conquistar as minhas coisas, ter a minha casa, sabe? Pela minha avó, tá? Então, não quero brigar com você, tá bom? Aconteceu o que aconteceu, tá bom. Eu respeito o seu relacionamento. E virei pra frente, aí ele, relacionamento. Aí eu, Gustavo, você ama a Amélia? Aí ele virou assim e fez assim. Aí eu, não precisa responder. Aí ele, não foi isso que eu quis passar. Eu falei, não precisa responder. Chegou o meu andar, eu desci do elevador e fui pra minha sala. Quando eu cheguei na sala, Amélia. Então eu deduzi, será que os dois chegaram junto? Enfim, não saberei. Aí ela, ai, onde você tava? Porque a sala aqui tava sozinha, e se chegasse alguém, que não sei o que, eu falei, eu conversei com o seu Oswaldo, se chegasse alguém, ele ia assinar e liberar. Até porque isso é o seu trabalho e você não tava aqui, né, queridinha? Aí ela ficou quieta. Ela, não, tá bom, irmã, não vou discutir com você. Eu falei, obrigada. Aí sentei na minha mesa, aí ela assim, mas aonde você tava? Aí eu na sala de reunião, ela... Sala de reunião? Aí eu, sim, o teu pai me chamou pra ir lá. Aí ela, o meu pai? Aí eu, não foi bem o teu pai. Eles fizeram uma reunião, o teu pai mandou vir te chamar, o teu irmão conversou comigo, no final eu fui, enfim, deu tudo certo. Aí ela, hoje era reunião com a empresa, aí falou o nome da empresa. Aí eu, sim. Aí ela, meu Deus, o Roberto vai me matar.
E aí, deu tudo certo? Aí eu, sim, deu tudo certo. Ai, graças a Deus, o Roberto é demais. Eu falei, o Roberto? Eu sou demais, né? E virei assim, né? Ela, você? O que você fez, garota? Esse é um dos maiores patrocinadores da nossa empresa. Se você fez alguma coisa, meu pai vai te mandar embora. Você tá me entendendo? Eu falei, não, o teu pai me agradeceu pelo que eu fiz. Mas enfim, deixa eu fazer meu trabalho. E voltei a fazer meu trabalho e ela ficou com aquela pulguinha atrás da orelha e foi tirar satisfação com o Roberto. Provavelmente os dois falou mal de mim a beça e ela voltou cuspindo fogo. Veio com uma planilha de papel e tacou em cima da mesa, assim, falou, assina todos. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Peguei o telefone, liguei pra secretária do senhor Luiz. Falei, oi, o senhor Luiz já tá na sala dele? A secretária, sim. Aí eu falei, você pode passar pra ele, por favor? Aí ela transferiu a ligação, eu falei assim, então, aonde é o RH? Aí ela ficou olhando sem entender nada. Aí eu falei assim, então, porque eu quero fazer uma reclamação, porque pelo que eu sei, eu fui registrada pra fazer uma coisa. E aí a Amélia, ela não tá trabalhando e ela passa todo o trabalho dela pra mim fazer, eu tô fazendo o meu, o dela, e ela tá me dando uns papel que eu não tô entendendo nada desses papéis. Ela mandou eu ler e eu li alguns e tá escrito coisa com coisa. Parece que foi só digitado, imprimido pra mim ler aquilo ali e perder o meu tempo fazendo isso. Eu tô aqui pra trabalhar, né? Então, se o senhor puder me informar onde é o RH. Aí ele, a Amélia tá do seu lado? Aí eu, sim. Aí ele, você pode pedir pra ela vir aqui, por favor? Aí eu, sim. Aí ele, muito obrigada. Eu, de nada. Desliguei a ligação e falei, Amélia, o teu patrão tá chamando lá na sala. Aí ela, que patrão? Aí eu, teu pai. Tá te chamando lá na sala dele. Aí ela, pra? Eu falei, não sei. Você vai ter que ir lá pra descobrir. Continuação, queridas, da história. Se eu não continuasse contando essa história pra vocês, vocês iam me cancelar. Estou aqui doente, com a voz rouca, com o cabelo molhado, 11 horas da noite, tá bom? Então me valorizem. Vou passar aqui o negócio do meu cabelo, porque eu não vou secar este horário para os vizinhos não querer que eu vá de arrasta. Mas continuando. E aí, gente, ele mandou ela ir lá na sala dele. Ela me olhou com um olhar querendo, mas não falou nada, foi pra sala dele e, pasmem, não voltou pra sala e ficou quietinha, tipo assim, achei que ela ia ir e voltar e surtar comigo. Não, ela foi, não sei o que aconteceu lá, alguém tem sugestões? E aí ela voltou quando eu vejo ela passando, já tava perto do horário de ir embora, quando eu vejo ela passando na frente da minha sala com o Guga. Ela foi, passou o corredor e foi. E aí, gente, eu mais uma vez tive uma crise de choro. Comecei a chorar. E por mais que fosse algo de uma semana, poucos dias, mas ele me disse muitas coisas e ele era a única pessoa ali que eu me identificava. Então eu não tinha mais essa pessoa e eu tava sofrendo como se fosse um luto de verdade. Enfim. E aí ele passou com ela e eu fiquei ali na sala chorando. O seu Oswaldo entrou na sala e veio conversar comigo. Falou, por que você tá chorando, filho? O que aconteceu? Aí eu, nada, seu Oswaldo. Uns problemas aí. Aí ele, sei, problema do coração? Aí eu, não, nada demais. Aí ele, vai pra casa, vai descansar. Aí eu falei, sabe que o último lugar que eu queria agora era aquela casa? Mas fazer o que? Eu moro lá. Saí. Nisso que eu saí, eles já tinham ido. Na hora que eu tava saindo, eu recebi um telefonema. E aí eu atendi. Era quem? A Lê. Gente, a Lê me ligou. E aí eu atendi. Aí eu, oi, quem é ela? É a Lê, não lembra de mim, amiga? Aí eu, Lê. Ah, Lê. Lembro. A amiga do Guga. Melhor amiga dele. Aí eu, bom, se foi pra falar do Guga, ele já foi embora, eu não tô com ele aqui no momento. Ela, não, é pra falar com você mesmo. Como esse filho de uma mãe
me largou esses últimos dias pra ficar com aquela peru. Não, desculpa, eu não vou falar desse assunto com você. Mas enfim, vai ter um baile aqui na quebrada hoje, você quer vir? Espero que sim, viu? Não aceito não como resposta. Eu, não tem como eu ir, não. Ela, não, você vai vir sim, tô te esperando na ponta do morro. Bem, pode vir com a roupa do corpo, que eu sei que você tá no trabalho, que aqui eu tenho roupa, entendeu? Então você pode vir no que hoje a gente vai pro baile, você não vai ficar sofrendo. Aí eu, como assim, Lê? Quem te disse que eu tô sofrendo? Não interessa, vem agora, só venha. Aí eu, Lê, o Guga vai? Ela, não, ele não vai, ele vai pra sua casa. Aí eu, então eu vou pro baile com você. Aí ela, isso mesmo, tô te esperando na ponta do morro. Pede um Uber e vem. E assim eu fiz, não pedi nenhum Uber, porque a lindona foi embora com ele e eu usei o motorista, né? E aí, gente, eu tô falando desse jeito porque eu tô doente. E aí fui com o motorista, chegou na ponta do morro, falei assim, não fala pra ninguém onde eu tô, tá? Se o senhor Luiz perguntar, a Amélia, qualquer outra pessoa perguntar, manda me ligar e diz que você não veio me trazer, por favor. Porque eu não quero que saibam onde eu tô. E ele, não, dona Vitória, pode ficar despreocupado. Aí eu desci do carro, encontrei a Lê, gente, ela super divertida, um amor de pessoa. Veio me abraçando, conversando comigo. Aí veio e falou assim, hoje a gente vai curtir. Aí eu falei, Lê, eu só vim mesmo porque eu não queria dar de cara com aquele traste. Ela, não fala mal do meu amigo, hein? Mas eu vou ajudar você. Eu falei, não, eu não quero ajuda com nada. Eu não quero mais olhar pra cara dele, eu não quero mais falar com ele. A partir de hoje, a partir de ontem, ele é só o meu cunhado. Mais nada. E isso enquanto eu estiver morando naquela casa, porque quando eu sair, adeus todo mundo.